Famosa, Outubro Rosa, né? Todo mundo conhece, sobre a conscientização do câncer de mama. Depois apareceram outras cores, né? No mês de junho a gente tem a campanha Junho Preto, que traz o alerta sobre a prevenção ao câncer de pele, principalmente o melanoma. Vou trazer uns dados aqui para você. Olha, no Brasil foram 1.923 mortes por câncer de pele melanoma em 2020. Mas aqui em 2020, né, a gente tem a doutora pode até falar sobre isso, que é das pessoas que deixaram de se cuidar, deixaram de realizar as consultas, o tratamento, por conta aí do crescimento da pandemia, né? Aquelas mensagens apavorando as pessoas, aí muita gente deixou de ir para o médico. Não, se eu for para o hospital, se eu for para a clínica lá, eu vou me contaminar. E muita gente ficou em casa, acabou com o avanço aí de algumas doenças, né? Porque não fizeram o tratamento. Outro dado alarmante, olha, até o próximo ano, são esperados aí quase 9 mil casos. No Ceará, 270 novos casos. A gente vai conversar com a médica dermatologista do ICC, a Natasha Rodrigues. Bom dia, doutora Natasha. Bom dia. Obrigado pela participação. Vamos entender um pouco sobre câncer de pele e melanoma, né? Nem todo câncer de pele é um melanoma, não é isso? Isso, bom dia, obrigado pelo convite. O câncer de pele, ele é uma lesão tumoral causada por células epiteliais de crescimento descoordenado. E dependendo do tipo de célula, ele pode ser dividido, né, em câncer de pele melanoma e não melanoma. Os não melanomas são a maioria dos casos, principalmente o carcinoma basocelular, que ele corresponde em torno de 80% dos casos, são os mais comuns. Em segundo lugar está o espinocelular, em torno de 16%, e o tipo de pele, o tipo de câncer de pele melanoma corresponde a 4% dos cânceres de pele. E ele precisa de uma atenção maior porque é o tipo mais perigoso, digamos assim, é o tipo que pode causar metástase, que tem risco de vida, e se o paciente não for diagnosticado de forma precoce, a taxa de sobrevida é bem menor. Entendi. Diferente dos outros casos de câncer de pele, também os fatores externos contribuem com o aparecimento? Sim, todos os tipos de câncer de pele, o principal fator de risco é a radiação ultravioleta, todos os tipos. O tipo melanoma, a gente tem outros fatores também associados, como, por exemplo, história familiar, algumas síndromes genéticas, como o xeroderma pigmentoso, a síndrome do nervos displásico, mas o principal fator é a radiação ultravioleta. Aqueles pacientes que têm pele mais clara, cabelos claros, olhos claros, que têm muitas pintas já, principalmente acima de 100, eles têm mais risco de desenvolver melanoma. Entendi. A senhora falou sobre a importância do diagnóstico precoce. Quais são o que a pessoa precisa perceber, atentar, né? Ou realmente é uma ida regular ao consultório? Assim, o principal é o próprio paciente ficar de olho na sua pele, né? O melanoma, ele geralmente é mais comum serem lesões escuras, né? Lesões pretas, sinais, pintas, que ou a pessoa já tinha um sinal e esse sinal muda de aspecto, ficando maior, mudando as cores, causando algum sintoma como coceira, ardência, pode apresentar algum sangramento. Então, o paciente ficar de olho nos seus sinais. Também pode ser, o melanoma, ele tanto pode surgir de um sinal pré-existente, como uma pele sem nada e aparecer um sinal novo. Então, em caso de aparecimento de novos sinais, em pacientes adultos principalmente, ou mudança de características de um sinal, deve-se procurar um dermatologista. Entendi. E em relação ao tratamento, né? Como é que é feito a partir de uma identificação de um câncer de pele, um melanoma? Pronto. O paciente percebeu que tem uma lesão que mudou de aspecto, o primeiro passo é procurar um médico dermatologista. Aí o médico dermatologista vai fazer um exame chamado dermatoscopia, que vai observar os padrões mais minuciosamente, e ele achando que essa lesão é suspeita, vai se passar por uma biópsia. Essa biópsia, ela é feita retirando o sinal por inteiro, enviando material para histopatológico. Recebendo o diagnóstico de melanoma, ele vai seguir para o tratamento. E esse tratamento é cirúrgico inicialmente.
Dependendo do caso, dependendo da gravidade, da profundidade, a gente faz um estadiamento para saber a gravidade e como seguir esse tratamento. E aí, a maioria dos casos só é resolvido por cirurgia. Então, aqueles pacientes que têm diagnóstico precoce, que não tem metástase, que é uma lesão ainda superficial, apenas com a cirurgia é resolvido. Porém, nos casos mais avançados, existem outros tipos de tratamentos complementares. Hoje em dia existe a imunoterapia, outro tipo de terapia que é mais molecular, que se chama terapia-alvo, para fazer para complementar esse tratamento. Mas, repito, o diagnóstico precoce é o principal, pois só com a cirurgia dá para se resolver. E aí a sobrevida do paciente é excelente. Falando, né, nessa questão do diagnóstico precoce, eu trouxe até um dado aqui do Instituto do Câncer, né, das mortes em 2020. E aí a senhora trabalhando no ICC deve ter percebido muito isso também durante a questão da pandemia, das pessoas deixando de se cuidar, deixando de fazer o tratamento, né? E isso compromete, a suspensão do tratamento compromete, né, as chances de cura. Sim, com certeza. Isso aconteceu não só em relação ao câncer de pele, nem só em relação ao câncer, né? Em relação a várias doenças. As pessoas ficaram com medo de procurar hospitais, com medo de se contaminar e acabaram tendo um diagnóstico mais tardio. E isso interfere muito na resposta ao tratamento. A gente estava até falando aqui, né? As pessoas ficaram meio que apavoradas, acabaram deixando de se cuidar, deixando de se tratar. A gente teve até um caso aqui de um ouvinte que justamente com isso, né? Que agora está tentando recuperar o tempo perdido, mas é bem complicado, principalmente nessas doenças mais fortes, digamos assim. Inclusive, muita gente deixou até de trabalhar, né? Por conta das mensagens mesmo, muita gente, aquelas mensagens apavoradas, os serviços deixaram de ser feitos. Doutora, tem uma pergunta aqui de ouvinte que é bem interessante. Sobre a tatuagem. A tatuagem pode causar câncer de pele? A tatuagem, na verdade, ela pode mascarar a observação de uma lesão de câncer de pele. Então, aquele pigmento, ele vai dificultar a observação daquele local. Então, a gente não orienta, por exemplo, fazer tatuagem em cima de sinais, porque você não tem como observar a modificação daquele sinal. Entendi. Então, só para a gente reforçar aqui, quem quiser procurar, o ICC, ele já trabalha também no diagnóstico, apenas no tratamento, né? Como é que a pessoa pode procurar, consultas, quem tiver interessado? Pronto, aqui no ICC a gente tem tanto a parte de consultas, né, como a parte do tratamento. Tem também a parte que é relacionada ao SUS, né, que o paciente é encaminhado pelo posto de saúde, pela central, mas a gente também tem a parte que atende planos de saúde e consultas particulares também. Excelente. Queria agradecer, participar aqui da Jangadeiro Band News. A gente conversou com a Natasha Rodrigues, médica dermatologista do ICC. Obrigado, doutora Natasha. Eu que agradeço. Dia. Bom dia. Agora 10h57. Jangadeiro Band News FM.